Olá, advogados e advogadas, sejam bem-vindos nessa sexta-feira, 13 de setembro. É um prazer estar aqui. Nós estamos no estúdio da CAASC, em Florianópolis, mas faço parte da Comissão das Relações Internacionais. Me chamo Sarita, doutora Sarita, e tenho o prazer hoje, né, de contar com vocês e apresentar para vocês uma entrevista que falaremos um pouco sobre o direito internacional. E quem mediará e quem dará as condições desse trabalho será a doutora Elaine, que entrevistará a nossa saudíssima presidente da comissão, a doutora Maria Ivonete Fauzi. Com você, Eliane. Elaine, Olá, perdão. olá, tudo bem com todos? É com grande alegria que nós estamos aqui, através da Comissão de Relações Internacionais. Como membro que faço parte, tenho a honra de poder abrir os trabalhos do primeiro episódio, que teremos os próximos podcasts, para entrevistar os membros da comissão, que vão partilhar mais um pouco da vivência internacional ou no Brasil com relação ao direito internacional. Nesse primeiro momento, quero também agradecer a nossa presidente, a doutora Cláudia Prudêncio, pela honra que nos é poder estar aqui nesse evento, autorizadas, enfim, e nada mais, nada menos que eu vou ter a alegria de entrevistar a nossa presidente da Comissão de Relações Internacional, que está na Espanha, na cidade de Barcelona, a doutora Maria Ivonete Fausti. Doutora Maria Ivonete, como a senhora está? Olá, buenas tardes, buenos dias. É que tem uma diferença de horário, né? Eu nunca sei bem ao certo que horas nós temos aí no Brasil, né? E aqui. Então, eu sinto lisonjeada de poder estar participando dessa entrevista nesse meio de comunicação que é sumamente importante, não apenas para os colegas advogados, mas para toda a comunidade de um modo geral, né? Agradeço muito essa oportunidade tanto da comissão da qual faço parte, da OAB também, da CAASC, né? Bom, é uma oportunidade em que nós, membros, e a senhora presidente, nós podemos partilhar um pouco das nossas experiências e técnica jurídica aplicada no direito internacional. Eu gostava de perguntar para a doutora o que levou a doutora a ir para a Espanha? Conte para nós. Então, antes, quando eu morava no Brasil, em Blumenau, né, também já participava ativamente da OAB de Blumenau, e eu comecei a fazer um doutorado na Argentina, então ali tive meu primeiro contato mais próximo com o idioma, e a partir dali, quando eu tive o interesse de sair do Brasil para estudar fora, o primeiro país que me veio à cabeça, então, foi a Espanha, Barcelona, por achar que existia uma facilidade com relação ao idioma. E vim para cá para ou seja, o que me motivou foram os estudos, que eu vim, então, inicialmente eu fiz uma especialização em Direito Espanhol para advogado estrangeiro, e depois acabei concluindo meu doutorado em Contratos e Direito Internacional. E como é para a doutora estar advogada? Foi um procedimento fácil? Como que é para se tornar advogada na Espanha? Poderia contar um pouco para nós? Não foi nada fácil, né? Eu já estou aqui desde 2007, né? E primeiro eu tive que pedir o meu reconhecimento dos meus estudos brasileiros no MEC. Então, o MEC dá para você um documento falando que, ok, o que você estudou no país de origem corresponde a uma graduação, no caso, a graduação de Direito, e que esse documento não tem efeitos profissionais. Ou seja, com esse você não pode se inscrever na ordem, que no caso aqui se chama Ilustre Colegio de los Abogados. Então, para poder se inscrever nesse colégio, aí existe um outro processo que você tem que pedir também no MEC, mas aí veio uma resolução dizendo que eu tinha que fazer uma série de disciplinas, e essas disciplinas, então, você tem sempre a possibilidade de você cursá-las normalmente numa universidade, como no Brasil, né? Mas a gente sabe que tem pré-requisitos, por exemplo, eram 12 disciplinas, mas você tem processo, por exemplo, o processo penal que você não pode ter feito sem ter feito o penal antes. Então, acaba sendo uns 4, 5 anos, né? A outra opção é que você estude em casa e faça as provas nas universidades que oferecem essas provas também. Então, você pode eliminar dessa maneira. Algumas eu fiz cursando diretamente na universidade, outras eu eliminei nessas provas anuais, fazendo nas universidades que ofereciam. A partir disso, você tem um certificado
e na época não se fazia ainda a prova da ordem aqui na Espanha, então eu não precisei fazer esta prova em concreto, mas agora já se necessita também fazer uma prova como no Brasil. E mais, É, agora, já são quase 20 anos, então, de experiência na quase, Espanha? sim, Muito. 17 anos aqui, é 7 de setembro de 2007 eu vim. Olha, está fazendo data. Sim. Maravilha. E como é que é a relação de trabalho aí na Espanha? O que poderia contar para nós? Assim, com relação, por exemplo, nós profissionais de judiciário, eu diria desde que eu cheguei aqui que nós estamos há anos-luz na frente, né, com relação à tecnologia, porque já quando eu saí de Blumenau, os processos eles eram virtuais e os que eram físicos ainda a gente entregava numa caixinha lá na Justiça Federal e eles verificavam que você entregou e ok. E aqui na Espanha, quando eu cheguei, ainda era tudo com fichinhas, né? Que você ia no balcão, eles ficavam procurando o processo, né? E hoje em dia ainda, por exemplo, um processo, eu faço exequatur no Brasil, e eu faço 100% virtual. Na Espanha eu faço ele, eu tenho que começar virtualmente, mas depois eu tenho que entregar todos os papéis. Então, não, ou seja, não é como no Brasil que funciona 100% virtual. Os que são virtuais, né, que também nem todo no Brasil ainda está assim, mas no Brasil o que funciona dessa maneira, não tem necessidade de entregar papéis, né, documentos físicos. E logo na Espanha existe uma figura que também existe na Argentina e aí em Portugal, e a doutora deve saber disso, que é o procurador. Então, o advogado aqui ele não pode ir diretamente protocolar uma petição ou se dirigir ao juiz. Então, aqui tem que pagar, contratar sempre o procurador que faz aquele meio de campo. Então, isso para mim também acabou sendo uma coisa um pouco difícil para você entender no início, né? Por que que eu Um outro preciso desse... dispositivo, né? Um outro dispositivo É, legal. sim. E Então, qual que seria a abrangência dos seus clientes? Seriam brasileiros? Gostava de É, falar? sim, com relação ao meu público, eu trabalho mais especificamente para brasileiros, especialmente em questões de legalização, assim, né, de fazer documento de residência e trabalho. Essas pessoas que estão aqui, que ficaram irregulares, então tem que se regularizar, então eu faço esse trabalho, e também os pedidos de nacionalidade, que, por certo, a Espanha é um dos países mais vantajosos, assim, para os brasileiros, porque como somos ibero-americanos, então basta 2 anos de residência legal para você pedir a nacionalidade. E quem for casado com espanhol, basta 1 ano, enquanto que outros países exige 5 ou 10 anos de residência, né? Então, a maior demanda aqui é essa residência, né? E também a documentação de residência e também as nacionalidades. Também trabalho com outros públicos, mas aí são mais, por exemplo, reconhecimento de sentença estrangeira no Brasil, de outras pessoas que casaram com brasileiros e depois necessitam reconhecer, né? Mas, em geral, meu público é brasileiro e é tema de estrangeiria. E a doutora, Doutores. como inscrita na Ordem dos Advogados em Blumenau, ainda atua no Brasil? Como está essa? Assim, eu atuo, não sei se é porque é a primeira ordem que eu me inscrevi, que eu também estou inscrita em Portugal, e também é onde eu mais tenho os meus colegas de faculdade, os professores, os companheiros de festa, né? Então, é assim, é uma coisa que para mim é muito importante seguir inscrita, participo das votações na OAB de Santa Catarina, voto no Quinto Constitucional também, que eu acho importante a nossa participação, por isso estou na comissão também de Relações Internacionais, que eu acho importante nós continuarmos vinculados e aportando nossa contribuição, né, para a nossa classe. Então, continuo e faço no Brasil os exequatur, reconhecimento de sentença estrangeira. E sempre que uma pessoa é casada com um brasileiro, depois tem que reconhecer esse divórcio também no Brasil, seja ele na Espanha tenha sido feito judicial ou extrajudicialmente, né? E também quando há reconhecimento de paternidade, que essa sentença tem que surtir efeito na Espanha, ela também tem que ser reconhecida através de um exequatur, ou no Brasil, né? Vice-versa. Então também faço esses exequatur, é o que eu mais me dedico atualmente Bom, no os nossos Brasil. Doutora, colegas, doutora membros da... Elaine, eu vou Sim, só pedir uma pausa para a senhora, porque aqui eu estou anotando algumas perguntas, porque o pessoal fica meio afoito, querendo saber mais, se apaixonando, né, por esse mundo lá fora, sobre a Espanha. Então, ficou algumas coisas que o pessoal me fez uma pergunta aqui no chat.
perguntando o seguinte: realmente, quando a gente está na faculdade, o tal do exequatur é é um bicho de quatro patas, né? Porque a gente muitas vezes não tem muito contato. Então, se a senhora depois puder falar um pouquinho mais sobre isso, é bem interessante. Mas uma coisa que o pessoal me perguntou aqui, ó. A senhora poderia falar um pouquinho mais sobre como foi o procedimento? Por exemplo, pelo que o pessoal me perguntou, quando a senhora passou aqui, fez a prova da ordem, passou tal, como funcionaria isso na Espanha? Precisa fazer a prova da ordem, como tem aqui no Brasil? Ou quando a senhora foi, não precisava fazer e hoje precisa fazer? Pode falar um pouquinho para a gente? Assim, então, sobre esse processo, antes, quando eu cheguei aqui, estava em discussão a entrada de Bolonha. Bolonha foi um acordo feito aqui na União Europeia que era assim, antes a França já usava esse processo, que era o seguinte, você concluía a faculdade, né? Vamos pegar o nosso caso, que é de direito. Então, você concluía a faculdade, aí você fazia uma prova e você já advogava, né? E alguns países não funcionavam dessa maneira. E depois na França você fazia ainda uma pós-graduação, e aí o doutorado era só defender uma tese, ele não tinha aulas. E aí aqui na Espanha, como esse processo ele acabou sendo, digamos, para unificar o ensino na Europa e as pessoas poderem ter essa mobilidade, então ficou definido que todos os países iam entrar, quer dizer, o Bolonha foi implantado, né? E com o Bolonha, o que aconteceu? Agora, atualmente, você termina a faculdade, seja ela de direito, seja a faculdade que for, você é obrigado a fazer um master, que é uma pós-graduação, digamos. Por exemplo, no nosso caso é o master da advocacia. Você é obrigado a fazer esse master. Quando você termina esse master, você faz a prova da ordem. Então, hoje em dia, é esse processo. Inclusive, há problemas, já surgiu jurisprudências também, de, por exemplo, pessoas que estudaram na Itália e vieram depois aqui e fizeram a prova aqui, e aí depois não exigiram o master antes, mas devia ter sido exigido, então o master agora ele é obrigatório, então o processo é esse hoje. Mas, ao mesmo tempo, e isso para quem vem do Brasil e outro país também, né? Mas, ao mesmo tempo, se esse profissional quer depois fazer o doutorado, ele não vai ter aulas, porque ele já fez o master, ou seja, que em tese ele já estudou no master, então ele só vai defender a tese dele, né? E, por exemplo, você pode, depois de fazer esse master, você pode fazer o seu doutorado em Bolonha, né, em Paris, onde você quiser, qualquer universidade europeia, porque as aulas você já fez. Então, você só vai escolher o assunto que você vai fazer o seu doutorado, a sua tese, e você vai trabalhar na sua tese. Né? Então, hoje em dia, é assim que funciona o processo. Quando eu cheguei aqui, ele era bem diferente do que é hoje em dia. Né? Hoje em dia, o processo é esse, de você primeiro fazer isso. E, além do mais, também agora tendo em consideração que o Brasil e Portugal já não tem mais aquele acordo, também os profissionais já não podem mais chegar, digamos, de um país europeu vinculados a Portugal, porque já não haverá mais essa possibilidade, né? Digamos, eu me inscrevi primeiro em Portugal, dali eu sou um advogado comunitário e vou para outro país. Isso já não existe mais também. Então, agora mais que nunca, pois há a necessidade de passar por esse processo de reconhecer pelo MEC que você fez uma graduação no Brasil, o MEC que ele reconheça aquele estudo do Brasil, o MEC vai dizer para você que assinaturas, que disciplinas, que é que eles chamam de assinaturas, né? Que disciplinas que eles aceitam ou não. Normalmente eles aceitam sociologia, filosofia, história do direito, essas coisas, mas o que é tema legal, como direito penal, constitucional, tributário, tudo isso eles exigem que a gente faça novamente. E aí, uma vez feito isso, é onde você faz a escola depois de advocacia e depois uma prova. É assim que é o processo atualmente, né? Olha, Sim, muito obrigada. Doutora Elaine, a senhora. sim. Não, Complexo. e E ainda se com relação tivesse que ao... falar alguma coisa para algum colega advogado sobre essa experiência de querer trabalhar, morar na Espanha, o que lhe vem à mente? Assim, eu vejo de duas maneiras, né? Uma, se o colega, às vezes, se cansou um pouco do Brasil, de advogar ali, quer ter uma experiência diferente, eu acho que é muito válido, né? Porque também é uma época da vida da gente, a vida agora é muito longa, né? Não é como os nossos antepassados, que faleciam muito jovens, mas a gente agora espera viver até 100, 120 anos, né? Mas Boa. com isso, especialmente, por exemplo, eu comecei a advogar muito nova, com 22, 23 anos. Então, às vezes, você acaba se cansando né, daquela atividade, e eu acho que vale essa experiência de você vir para fora, conhecer Tiene que outro hablar mundo, espanhol? outra maneira. Sim, aqui é em espanhol e catalão também.
Sí, Tiene que porque ter proficiencia. no hace falta tener proficiencia, pero en el día a día, pues lo tienes que hablar y más que eso, puede tener que Uau! redactar muy bien. Pero bem, aqui em Catalunha, já falando sobre essa parte, né, é um tema mais complicado todavia. Assim, retornando um pouquinho sobre a pergunta da doutora Eliana. Então, acho que se a pessoa quer ter uma experiência, fazer coisas diferentes, vale a pena. Se ela pensa em vir para ganhar dinheiro, não vale a pena, porque ela vai ter que fazer toda a formação profissional primeiro. Em segundo lugar, aqui a gente não é remunerado como no Brasil. Quando o juiz fixa honorários, vai pela ordem, a ordem que repassa para você, e tudo isso já é emitido, nota, tudo é contabilizado já, né, digamos assim. Então, você não tem como no Brasil, que eu cobro, por exemplo, cobrava, eu vejo os colegas cobrando no tema tributário, previdenciário, 30% de honorários. Isso não existe aqui. Tá? Então, um advogado aqui não é bem remunerado como no Brasil. No Brasil também, as pessoas, os clientes e até nós, colegas, também costumamos chamar de doutor como uma forma de respeito. Aqui não existe isso, né? Então, assim, é como mais uma profissão como qualquer uma outra, digamos assim, né? Não como no Brasil, que a gente ainda tem um certo reconhecimento, até pelo estudo que a gente fez, né? Pela formação profissional que a gente teve, digamos, né? Então, assim, nesse Sim, sentido, eu não recomendaria, que a pessoa vai se decepcionar, né? Por exemplo, para uma pessoa que queira, que não é advogado, que queira ir para a Espanha, que dicas ou mensagem que você pode passar para essa pessoa, por exemplo? Eu acho importante se programar, né, fazer o Sim. seu programa, o seu projetinho, porque aqui não é eu sair na rua distribuindo currículos, não é como está dentro do Brasil, né, aqui tudo é diferente. Aquela profissão que você tinha no início, até você vem, você é advogado, você trabalha limpando o apartamento, fazendo qualquer coisa, mas isso você pode fazer e se aceita, ou se é médico, seja o que for, por algum período. Mas depois a pessoa acaba também se frustrando. Eu vejo muito isso dos engenheiros, arquitetos, a pessoa se frustra. Ela até se anima um pouquinho enquanto ela ainda não conhece bem a cidade, a região, tudo é novidade, então ela está mais ou menos num clima de turismo e tal. Isso vai durante um ano, dois, mas depois a pessoa acaba se frustrando. Então é importante que ela se programe, né? No meu caso, eu me programei especialmente em termos financeiros para ficar aqui o período que eu tinha me proposto a ficar inicialmente, depois eu ia decidir, né? Mas eu vejo muitas pessoas que vêm despreparadas, né? E se você vem despreparado e ainda sem estar com os documentos para poder trabalhar, a pessoa tem que ficar no mínimo, em geral, 3 anos para poder ter os documentos da Espanha. Então, é 3 anos sem contribuir para a Seguridade Social, é 3 anos que você não vai poder sair se tiver uma urgência de um familiar seu no Brasil para visitar. Então, são 3 anos, e mais, depois desses 3 anos, demora mais um ano, desde que você começa os trâmites até que saiam os documentos. Então, é bem complicado. Se a pessoa já veio para cá para arriscar a vida, então é porque no Brasil também ela não estava numa situação tão boa, né? O recomendável é que ela procure um profissional, se assessore bem, porque existem maneiras. Eu vou confessar uma coisa para vocês que eu não tenho vergonha. Quando eu vim para cá, eu vim com visto de estudante, e foi o maior erro que eu fiz e que as pessoas fazem, porque estudante não conta para nacionalidade, você não podia, na época, trabalhar, e eu tinha que esperar 3 anos para poder fazer as modificações. E eu, na época, vim fazer um doutorado, então se supõe que eu devia ter conhecimento do que eu estava fazendo. Mas não, por não me assessorar, eu fiz as coisas erradas. Eu demorei 5 anos para poder pedir minha nacionalidade, e demorei 8 anos para receber minha nacionalidade, enquanto com 3 anos eu poderia ter a nacionalidade, né? Então, às Mais vezes, uma a gente pergunta. Por exemplo, quando fosse para a Espanha, já tinhas ideia que iria ficar ou foi mesmo para estudar? E quando esteve é que teve vontade de ficar? Eu vim mais para estudar, né? Sem ter a Então, decisão firme ainda de ficar ou não. Um tempo depois já estava quase que decidida de que não queria ficar, pela diferença então, o visto de cultural. estudante acabou que foi bom, porque estava regularizada, né, não teve Sim, nesse os outros problemas, mas como profissional hoje avalia que se tiver a vontade de ficar o de estudante já pela lei da Espanha, lei de nacionalidade, já não é possível a contagem para a nacionalidade, seria isso? Isso, aí, normalmente, quem vem estudar tem um pouco de recursos financeiros, então poderia vir com visto não lucrativo, por exemplo, que você pode estudar igual, e depois de 2 anos, se você quer voltar para o Brasil, você volta com o título de doutor, mas também com uma nacionalidade, que dependendo da sua profissão, vale muito mais, pesa muito mais para o seu currículo um passaporte europeu que um diploma de doutor. Então, assim, por isso que eu falo, é muito importante essa assessoria, né, para a pessoa, antes dela vir, ela saber o que ela quer para o futuro dela, né? Porque não há diferença de gastos.
A única diferença é a pessoa pagar uma boa assessoria para ela saber o que que é melhor para ela, né? Digamos assim. Na sua percepção, como é que é estar em Barcelona? O clima é agradável, a cidade grande? Como é Barcelona? Assim, clima é agradável, a gente tem aqui, é o Mediterrâneo, a gente não tem as tempestades, as chuvas, aquelas coisas todas que acontecem ali em Blumenau, que eu já vivia sempre assustada, traumatizada, né? Não é frio, no início eu senti um pouco mais de frio, mas ultimamente é um clima bastante ameno, só no verão é muito quente. E é tão bom que os europeus todos querem vir para a Espanha aqui, né, no verão e também no inverno, porque é mais quentinho aqui. Então, o clima ele é bastante agradável. E mesmo Barcelona, por exemplo, a 2 horas daqui você pode ver a neve no inverno e se tiver sol, você também pode ir para a praia no dia seguinte, né? Então, ele é um clima assim bastante agradável. Nesse sentido, assim, o povo se identifica muito, especialmente que é do Rio de Janeiro, né? Que fala que se parece muito com o Rio de Janeiro. Mas só que é uma cidade grande e como toda cidade grande para a sua estrela brilhar realmente demora um pouco, né? Não é como quando você é numa cidade pequena, você faz um trabalho correto, honesto, bonito, e as pessoas logo vão divulgando e você acaba sendo conhecido de todos, pode até se candidatar a prefeito, né? Por Agora isso, por aqui isso já é da mais difícil. importância desse podcast, para que nós possamos, né, estar assim conhecidos para toda a comunidade, para os nossos colegas advogados que, se quiserem contatar, hoje, inclusive, vi seu nome num dos grupos sendo referenciada como referência na Espanha. Havia Ah, um colega obrigada. que, sim, havia um colega que havia pedido e uma outra colega referenciou seu nome. Eu olhei, doutora Maria Ivonete, aqui, ó. O quão importante é essa questão do network e comunicação que na nossa comissão vem sendo tão falado, né? A Comissão de Relações Internacionais fala muito sobre isso. Nós fazemos reuniões intercaladas nas semanas, reuniões de network na própria comissão para partilhar essas vivências que nós temos nos outros países, juntamente com os colegas que estão no Brasil, e enriquecer toda essa troca que a gente faz. Então, eu estou muito contente de poder lhe entrevistar. Eu quero perguntar até para a doutora Sarita se ela tem mais alguma pergunta, porque é uma honra, é uma convidada de honra, a sua aceitação para essa entrevista que abre, né, uma série de episódios do podcast que nós vamos ter outros membros da comissão que vão passar para contar um pouquinho da sua vivência, experiência jurídica e que nós vamos sempre estar à disposição. Eu lhe falo que ouvir um pouco da sua história, que são quase 20 anos na Espanha, sua percepção, tanto como imigrante, né, saída do Brasil, e a sua vivência jurídica como advogada, o que dizer para as pessoas que gostariam de ter um pouco dessa experiência? É, de fato, contar com um profissional, como eu lhe digo, né? Que eu vi hoje o seu nome sendo referenciado num dos grupos do qual eu estou. Por quê? Porque quando isso acontece, é porque daí, aquela frase que falou agora há pouco, que, a estrelinha que brilha, sim, independente se a cidade é grande. Por quê? Porque faz o seu papel, tem o seu tempo, e isso é honra. Então, eu quero muito lhe agradecer por essa autorização de entrevista, tá? Quero também perguntar para ti, o que que você diria para os colegas que estão no Brasil ou para os outros colegas que são brasileiros e estão ao redor do mundo no sentido da questão da advocacia internacional? Assim, o importante primeiro, o idioma, ele é muito importante, porque para nós, né, o advogado, se não consegue, não sabe redatar bem, é um Se pouco comunicar. complicado, né, porque é Uhum. a nossa arma de trabalho principal, e isso, no país que você for, ele demanda um pouco de tempo, né? No meu caso específico, a gente tem aqui, se comparte o idioma catalão com o espanhol, então é um pouco mais complicado também, que às vezes se o juiz ele é catalão, é melhor você redatar as coisas em catalão, se ele é espanhol, em espanhol, e você nunca sabe que juiz que você vai encontrar pela frente, né? Então também o idioma, ele é bastante importante, né? Se a pessoa quer, eu sempre falo, quando eu vou no Brasil, às vezes me convidam para falar nas universidades, e as pessoas ficam admiradas quando eu falo onde que eu nasci, numa cidadezinha do interior, do interior, do interior do Paraná. E as pessoas ficam admiradas. E, como é que você... Eu falei, como eu consegui? Vocês também podem conseguir, não é Qual a difícil. cidade que és nascida, já que É falou? Salto do Lontra, Alto do sudoeste do Lontra. Paraná.
Sim, Olha, perto de Pato Branco. perto de Pato Branco, certo. Olha só, e Então, tá no mundo, tá em Barcelona, é, tá no mundo, olha sim. só. Então, é assim que eu falo, se a pessoa quer, né, se ela tem objetivo claro, eu sempre tive o sonho de terminar, de fazer um doutorado. Quem sabe ainda faço um pós-doutorado em Bolonha, né? Em Bolonha, digo, em Paris, na Sofia, porque antes eu ia estudar na Sofia Antípolis e Nice, né? Mas quem sabe ainda faça o meu pós-doutorado. Apesar que não é assim, para mim, eu acho mais importante, eu, particularmente, gosto mais de estudar o direito em si, né, do que a parte mais de filosofia. Bom, mas eu recomendo para os colegas, voltando à sua pergunta, que seja qual for o país que você tem o sonho, porque às vezes a gente também é levado pelo nosso antepassado, né? E Santa Catarina é um país onde nós temos antepassados de vários países. Isso é uma riqueza muito grande. Meus antepassados são da República Tcheca, da Alemanha, de Portugal, da Polônia. Então, às vezes, você se inspira naquela sua árvore genealógica, naquele seu antepassado, e você tem essa vontade de ir para lá. Gente, não é impossível, basta você se programar, você se organizar, como eu digo, como experiência de vida vale muito, né? Agora, se for assim, como eu digo, às vezes para ganhar dinheiro, então você já tem que pensar um pouquinho mais, por exemplo, tem uma fase da vida que às vezes a gente precisa realmente ganhar dinheiro, né? Eu estou numa fase, graças a Deus, mais tranquila, assim, que já não é minha preocupação trabalhar tanto por dinheiro, mas trabalhar para, né, para uma coisa que eu Qualidade de gosto, vida. prezar mais pela qualidade de vida. Então, aqui nesse sentido, me sinto bem, né, no que eu estou fazendo. Aqui no Brasil, a gente realmente, a minha opinião do que eu vivia aí, eu ganhava dinheiro, mas eu trabalhava muito. Eu trabalhava em Florianópolis, eu ia toda semana no CORE, que fui advogado do Conselho dos Representantes Comerciais, e então eu ia toda semana para Florianópolis e na época ainda era bem jovenzinha, né? Me arriscava, mas ia e assim, viajei o estado todo e isso eu fazia porque realmente era o meu início da minha profissão e eu necessitava ter mais experiência, eu necessitava também ganhar dinheiro, óbvio. Mas assim, então eu já me sinto numa fase mais tranquila nesse aspecto. Também a gente acaba mudando quando a gente muda para a Europa, a doutora que está aqui também sabe, a gente às vezes tem uma maneira de viver um pouco diferente, né? A cultura é diferente da cultura brasileira, então a gente acaba também se adaptando a essa cultura de digamos, focar em outras coisas, né? Por exemplo, aqui eu não necessito de carro, porque o transporte público é muito eficiente. No Brasil, você As não coisas vive sem um funcionam. carro, né? Sim, Então as você coisas acaba também, funcionam. as necessidades acabam sendo outras e você acaba se adaptando, né? Mas isso, eu encorajo os meus colegas a saírem do Brasil, a irem fazer essa experiência em outro país, né? Mas também não, digamos assim, ter muita ilusão, porque a gente sempre, no Brasil é assim, né? Quando vem uma pessoa de fora, a gente acha bacana, quer saber mais da vida dele, da cultura dele, da experiência dele, e a gente pensa que quando a gente chega fora vai acontecer o mesmo, e não, né? Quando a gente vem fora, às vezes os colegas locais rechaçam, né? A gente acham que você veio roubar a clientela deles, que você é um forasteiro, um imigrante que veio para roubar o trabalho deles, né? Então, não acontece, porque nós temos uma cultura distinta. O brasileiro tem uma maneira distinta, né? Nós somos mais acolhedores, temos a maneira de fazer diferente. Então, se a gente vem com essa mentalidade, a gente acaba se decepcionando. É que, na verdade, é estranho porque é estrangeiro, né? É algo É. diferente para que te conheçam e, por exemplo, com essa mente imigrante que ia para Florianópolis, saiu do Paraná, foi para Blumenau, depois foi para Barcelona, foi para Argentina. Então, isso tudo é um fluxo. E as pessoas, né, eu sempre falo, saia da sua cidade, vá morar em outro lugar ou mora em outro bairro para ter a sensação do que é diferente. Porque é muito Uhum. diferente você que, por exemplo, está na sua cidade e ir para outro país. É um choque muito grande, né? Não tem, Uhum. assim como você fala, tem que realmente conversar com, ouvir pessoas que têm as vivências e poder realmente passar o que acontece, não ilusão. Porque Uhum. expectativa é E só também realmente. uma outra observação que eu considero também sempre importante, que eu comento, porque foi uma realidade, né? Quando você termina a faculdade, você tem medo de começar a advogar. Mas às vezes um pouco por ingenuidade, eu diria, porque aqui fora a gente não pensa nisso. Só que aqui fora, por exemplo, na Espanha, você não encontra um modelinho de uma petição na internet. Você não encontra.
sabe? Então, assim, no Brasil, se você tiver dúvida, você começou a advogar, você tem dúvidas, você tem os seus colegas da faculdade, que você sabe quais se destacavam mais nessa ou naquela área, então você recorre a esse seu colega. Você recorre, por exemplo, no meu caso, eu fiz a escola da magistratura para continuar em contato com os professores, e ali eu tirava muitas das minhas dúvidas do meu primeiro ano como advocacia sozinha. E então eu tinha os professores que eu podia recorrer a eles. Na época também a gente ia muito no fórum, tirava dúvidas com os próprios juízes, funcionários do fórum também, que nos ajudavam muito, até porque muitos foram colegas de faculdade, né? Então você tinha isso, né? O delegado que te ajudava no que era processo. Então, enfim, aí você tem esse suporte, e aqui fora você está sozinho, você não tem um modelinho de nada, você nem não tem um colega para perguntar, para pedir sabe? Tem um tema para conversar, para trocar ideia, então você vai começar sozinho, não dominando o idioma, não conhecendo muito o direito e a prática, e não tendo para quem perguntar. Então, assim, o desafio realmente é grande. Então, eu volto naquela história de dizer que quem vem para fora porque achou difícil começar a carreira no Brasil, porque acha que há muita concorrência, porque acha que não tem cliente, se vier para fora, vai encontrar o dobro de dificuldade, né? Então, para essas pessoas que não conseguiram começar bem no Brasil, eu acho que é muito mais difícil começar bem fora. Então, não se iluda, porque aqui fora vai ser muito pior que começar no Brasil, né? É como nós estávamos a falar na nossa comissão, né? Que nós temos a parte técnica do Brasil, toda a bagagem. Quando vamos para fora do Brasil, nós temos que ter mais bagagem e conhecimento técnico, né, do dispositivo legal, da vivência, da cultura e de como vai se tornar estando fora. Então, são imensos desafios. E pelo que você fala, nesses quase 20 anos, todos superados. Todos ainda não, a gente vai indo, mas não é fácil. Também outro detalhe mais da Espanha, né, que nós no Brasil, que a doutora mencionou antes, nós temos uma legislação única. Então, se você é advogado em Santa Catarina, você vai tranquilamente e faz um inventário em qualquer outro país, outro estado do país. Aqui não. Aqui a legislação ela é diferente, ela é por comunidade autônoma. Então, digamos que morrer em Catalunha não é o mesmo que morrer na Galícia, ou que morrer em Madrid. Casar na Catalunha não é o mesmo que casar. Então, assim, como eles dizem aqui, feita a lei, feita a trampa, né? Porque muitas vezes, por exemplo, a pessoa vive em sociedade conjugal de fato em Catalunha, mas se ele falecer, os filhos dele não vão ter direito. Então, ele vai e se inscreve como se ele estivesse vivendo lá na Galícia, que lá, sim, os filhos, por exemplo, teriam direito, e ele fica vivendo aqui. E a companheira acha que vai ter direito quando ele falecer. Quando ele falece, ela vai começar o processo, ela vai descobrir que não, porque o que eles chamam de vincindade civil, que era onde você estava residindo, é a lei que vai reger, que vai, né, como se resolve essa situação do inventário ou no divórcio. Então, assim, aí surgem as surpresas, né? E aí, para você advogar, então você tem que conhecer também a legislação desse outro lugar. Então, assim, advogar aqui é muito difícil, né? Para você advogar, conhecer a legislação e fazer as coisas, você tem que estudar todo de cada comunidade autônoma, né? E é um país tão pequeno comparado com o Brasil, mas existem essas diferenças. Então, para advogar aqui, começar a advogar e realmente atuar no direito local, é difícil, né? Não é fácil. Por isso que a senhora, nesses quase 20 anos, se torna referência, porque tem todo esse conhecimento e pode, de fato, ajudar as pessoas que precisam. Porque, veja, são várias cidades, é complexo, é diferente, então tem que ter alguém que saiba e que fale o idioma, que conheça um pouco dessa parte, e isso aí demanda tempo, né? Por isso que eu, assim, atuo mais na parte administrativa, que são a documentação de regularização, né, digamos, dos estrangeiros, e o EZ4, que é no tribunal, então a legislação, que também é um pouquinho diferente do Brasil. No Brasil a gente faz os EZ4 no Superior Tribunal de Justiça. Aqui não, depende, é no Superior Tribunal de Justiça, em Madrid, ou na comunidade, na cidade, né, onde a pessoa está também, digamos, tem uma residência. Então, é por isso que eu faço mais isso, que eu já sei que é lá, e a lei é essa, e no Brasil também. Então, tentei me focar mais, né, nas coisas que são mais ou menos iguais, para não estar tendo processo, porque no Brasil eu falo, cada processo é um filho, né? A gente que advoga sabe disso. E advogado não tem vida, tem prazo, né? E eu não quis mais isso. Eu quis ter as coisas mais controladas, que há um tempo aí no Brasil me fugia um pouco do controle de estar lendo diários da Justiça, para saber, pagando alguém que lê esse diário da Justiça, né? Para acompanhar todas as intimações e notificações e tudo. E aqui eu já não quero isso. Então, tento fazer aquilo que já vai mais, sabe? É mais fácil Pelo de que você solucionar. passa, sim, pelo que você passa, estás a fazer o que quer.
né? Sim, Tá, tá pertencida ao lugar, isso que é importante. Por isso sim. que quando as pessoas precisam, é ideal que fale com pessoas que dessa forma vivam, né? Porque aí sabe exatamente que pode contar com alguém que está se aprimorando cada vez mais, com conhecimento do lugar e ainda com a vivência. Hum. E voltando ao que a doutora Sarita, né, havia comentado antes do EZ4, eu, na faculdade, na prática, eu fui atuar nas áreas que eu, na faculdade, não era o que eu tinha claro que eu trabalharia. Então, a primeira área foi representação comercial, que a gente não estuda na faculdade, né? Nunca o professor ensina. Eu, na época, dava palestra, inclusive, em Joinville, na faculdade, sobre representação comercial, que é uma lei específica que a gente nunca estudou, as pessoas na faculdade não estudava. Trabalhei nessa área e depois trabalhei também para o INSS, em previdenciário e também tributário. E depois vim trabalhar aqui também nessa área que é o EZ4, que é, né, direito internacional, que também não pensava que trabalharia um dia. E o EZ4 realmente a gente não aprende na universidade, ou quando ensinam a gente também não tem muito interesse, porque a gente pensa, nunca vou ter um cliente internacional, para que eu vou me preocupar com isso? E acaba, também a legislação também muda, né? Não é um processo tão complicado, é relativamente fácil e ele é 100% online, o que também eu tenho que depois ver, às vezes penso em falar com o Conselho Nacional de Justiça e com o Superior Tribunal de Justiça também, porque parece que a pessoa que criou o programinha lá não sabe das coisas, porque te pede para juntar documentos, se você não junta, o sistema não deixa você protocolar a petição, né? E às vezes, se você, por exemplo, está juntando uma sentença portuguesa, é óbvio que eu não vou necessitar de uma tradução, mas o sistema fala que eu tenho que juntar a tradução da sentença, então às vezes tem coisas ali que não estão muito adequadas a cada caso do exterior, que depende do país, né? É uma normativa. Mas, enfim, não é difícil, né? É uma área muito fácil para trabalhar, mas também, óbvio, como toda área do direito, vale a pena você se dedicar se você tem um certo volume de cliente naquela área, porque demanda estudo e demanda atualização. Então, se é para eu ter um caso só e depois não saber quando que eu vou ter outra vez, às vezes não vale a pena, né, você se dedicar, mas como se diz, né, para você aprender um pouco, ter prática, vale a pena você eu sempre gostei disso, né, de fazer, atuar em áreas diferentes, de conhecer outras áreas do direito, né, mas é E isso. nesse sentido, a doutora trabalha com escritório? Como funciona a estrutura em Barcelona? Se Eu quiser estou falar um pouquinho. Sim, eu tenho meus colegas aqui no escritório onde eu estou atualmente, estou desde 2011, aliás. Nós temos uma colaboração profissional, meu colega, meu sócio, digamos, ele está na Escócia, Olha. e também tem um colega que é da Turquia. O escritório em si se dedica a transporte e comércio internacional, é direito direito, mais a questão dos portos, né? Mercadoria que deveria ter sido entregue no Brasil foi para a China, ou produtos que o transporte não funcionou, que aconteceu, enfim, mais são esses temas, né? E os meus colegas, então, eles trabalham mais são mais jovens os que trabalham com esse assunto, porque se requer muito conhecimento, não apenas dos tratados internacionais, que eu estudei também, mas o inglês, de um nível bem elevado para negociação, para conversar com os Gente, clientes, tanto daqui como de outros países, né? E eu, como no Brasil eu advogava muito e o português me bastava, eu nunca me dediquei muito a estudar o inglês em profundidade, né? O meu segundo idioma foi o francês e depois o espanhol, né? E aqui o catalão também. Mas o inglês nunca estudei assim profundamente. São temas mais técnicos, né, que tem que tratar. Então, eles tratam esse tema. E o meu sócio trabalha com arbitragem internacional, que ele faz nos Estados Unidos, né, em vários países. E é bastante interessante, assim, o que ele faz, porque, inclusive, nos contratos, ele já prevê, né, a maneira de fazer os contratos para que logo possa ser resolvido mais facilmente, né, que não ter que ir para os é, tribunais. eu, diante de tudo que eu ouvi de ti, eu lhe digo assim, que parece fácil, porque tens experiência, mas não é nada fácil, é bastante complexo. É Não é? muito complexo. O próprio tema, esse, Exato. por exemplo, da arbitragem, né? Eu quando estava no Brasil, porque a gente não usa, a gente não trabalha com isso, uma coisa que eu desconhecia, que está no nosso Código de Processo Civil, é que quando é um tema de uma empresa multinacional, uma empresa que está fora do Brasil,
Quando é ela que está propondo uma demanda, ela já tem que fazer um depósito judicial dos 30% do valor da causa, para que, caso ela perca, esse valor já exista ali para segurar esse juízo, né? Então, se você opta por exemplo, por uma arbitragem, você já evita isso na hora de solucionar o seu problema, sabe? Então, tem coisas que só quando você tem um primeiro caso concreto, quando você vai fazer, e eu, por exemplo, isso eu descobri quando fui protocolar a primeira ação de um cliente que era mexicano e tinha que protocolar uma demanda em Joinville. Então, assim, tem coisas que você só vai aprender quando na prática, quando surge o tema e que você vai aprender, que você acaba dizendo, olha, o motivo a mais para valorizar a arbitragem, porque daí você já passa por cima dessas questões. Porque, nesse caso, o cliente, ó, para reclamar 200 mil, tinha que depositar 60 mil dólares, 200 mil dólares. Então, ele não quis depositar, ele achou que era A muito. conversa já Sabe? é outra. É, então, é realmente complicado, assim, na área internacional, se você, né, trabalhando, é o dia a Mexeu dia. no bolso, mexeu nos cofres, a conversa já é outra, né? Por isso que tem que ter um Sim, entendimento. E a questão da arbitragem é bastante comum na Europa, né? Nesse sim. sentido. Por isso Uhum. que há essa diferença para o Brasil, né? Porque o Brasil ainda judicializa muito tudo, 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 tudo. Assim, aí sobre a questão que a doutora perguntou, né, de um colega para morar, se o colega pensa um dia em advogar no exterior ou morar fora. Eu, quando estava no Brasil, eu gostaria muito de encontrar colegas em outros países que necessitassem ou que tivessem interesse em fazer uma colaboração comigo, que estava no Brasil, e não Sim. encontrava colegas. E às vezes agora eu falo, eu estou aqui fora agora, né? E às vezes muitos colegas brasileiros têm a necessidade, tem algum assunto para, ou mesmo alguma dúvida. Eu fui professora universitária no Brasil e sempre gostei de ensinar e de ajudar e de colaborar, e foi uma experiência muito boa como professora universitária. Também dei aula, eu fiz o magistério, então também dei aula para crianças, depois dei aula no segundo grau e depois dei aula na faculdade em Blumenau. E sempre gostei disso. Então, às vezes, os colegas têm dúvidas e não sabem nem como perguntar, né, para um colega do exterior, que mora no exterior ou que atua no exterior. E eu estou à disposição desses A colegas, dica é chamar a doutora Maria Ivonete nos grupos. sempre estou disponível, As é lógico. doutoras. Quando é para cliente, a gente cobra consulta, mas para os colegas, assim, faço com o maior prazer, né, de poder ajudar realmente, que eu acho que é importante isso, a gente poder ter essa colaboração profissional, né, entre nós. Bom, Eu eu acho que a aproveito. conversa está ótima, Tá. mas a gente vai ser convidada a finalizar. Muitíssimo obrigada pela sua partilha. Acredito que não seja só essa vez que nós vamos conversar. Nós vamos ter os próximos episódios com os outros colegas membros da comissão e depois os demais convidados. Então, muitíssimo obrigada pela sua participação e, e que todos que estejam com vontade de conhecer algo da Espanha, questão jurídica, como a senhora enfatizou, ou as experiências, que conte com um profissional habilitado, né? Quiçá um advogado que está devidamente inscrito na Ordem dos Advogados no Brasil, assim, a honra de ser a presidente da Comissão de Relações Internacionais da OAB de Santa Catarina. Doutora Sarita, muitíssimo obrigada pela oportunidade também. E agora é consigo, doutora Sarita. Ok, gente. Bom, que dizer, né? Primeiro, eu gostaria de agradecer assim, muito, muito, muito a disponibilidade da doutora Maria Ivonete Faust. Gente, esse é o primeiro podcast de muitos que nós vamos fazer. Pretendemos, né, falar um pouquinho de cada país. Agradeço, doutora Elaine, assim, pela condução dos trabalhos, né? Se vocês analisaram no começo, a gente ficou um pouco nervoso, um pouco nervosa. É claro, gente, estou sozinha aqui no estúdio, né? As minhas colegas estão lá do outro lado do país, na Europa. Olha que coisa mais importante, coisa mais graciosa. Agora, para finalizar, e já falando algumas coisas que eu pontuei que eu achei muito importante, dois pontos que eu achei interessante, até para os nossos colegas que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo, né? Nesse dia 13 maravilhoso, 13 de setembro, né? Numa sexta-feira ainda, que, veja, aqui no Brasil ainda a gente ainda tem alguma característica do império que ainda a gente fala como doutor, né? É chamado na rua como doutores, doutoras, né? E olha só que interessante. Então, não se assustem, colegas. Se por acaso vocês forem lá para fora e vocês chegando lá, passando por todos esses procedimentos que a doutora Maria Ivonete passou, vocês não sejam chamados de doutores. Tá? Isso faz parte, né, doutora Maria Ivonete? Não levem para o lado pessoal que isso é uma coisa normal, né? E uma outra coisa que eu gostaria de dizer para todos os colegas que estão nos assistindo é que, assim, a doutora Maria Ivonete, ela é uma percursora.
Então, agora, os colegas que querem ter um contato, primeiro, convido a curtir a nossa rádio na CASC, se preparar que toda sexta-feira a gente vai sempre trazer um tema novo. Já conto para vocês qual é o próximo tema que a gente vai abordar e quem será também a nossa estrela, né, do dia. Mas para finalizar com a Espanha, assim, eu particularmente consegui captar muita coisa, montar muita coisa na minha cabeça em relação a ir para a Espanha. Mas uma coisa eu vejo, que hoje alguns colegas que querem ir, querem ter um contato lá fora, primeiro faço convite para que se inscreva na nossa comissão, né? Venha participar da nossa comissão, porque a gente está sempre trocando uma ideia, às vezes surge uma normativa diferente, é um tratado internacional. Gente, essa comissão ela é incrível, a gente conversa, a gente debate, troca figurinha, faz aquele network bem divertido, bem legal mesmo, né? Então, e quem tem interesse de saber um pouquinho mais sobre a Espanha, não vai se sentir perdido, né? Porque agora a doutora Maria Ivonete está lá para orientar, de repente para dar uma consultoria, né, doutora? Quem sabe, né? Uma assessoria, uma consultoria, a gente está aqui para se ajudar, né? Então, queria só agradecer mais uma vez. Eu fiquei encantada, eu não sabia se eu anotava, eu não sabia um milhão de ideias assim que veio de perguntas assim. É lógico que esse é o primeiro tema. Daqui a pouco a gente também vai abrir para o pessoal perguntar se tem alguma curiosidade, alguma coisa a mais. Então, fiquem à vontade mesmo para, né, o pessoal que está assistindo a gente para se manifestarem, né? E agora, para finalizar realmente, né? E agradecer esse tempo que a gente teve aqui nesse contato, nesse podcast bem tranquilo, eu já queria anunciar que nós vamos sair, então, da Espanha, mas não vamos sair da Europa, né? Porque a nossa comissão é uma comissão, assim, de profissionais catarinenses de alto nível, né? Então, nós vamos só sair da Espanha e vamos para Portugal. Então, na próxima semana, no nosso próximo podcast, a gente vai ter a honra de falar daí, de entrevistar a doutora Elaine. Hoje ela estava como entrevistadora, né? Entrevistou brilhantemente a nossa presidente da comissão, mas na próxima sexta-feira é ela que vai, né? Ela que vai sentar nessa cadeirinha aí e vai receber uma chuva de perguntas. Mas, gente, Olha, não mais era isso. Muito obrigada, né, a vocês que estão aí na Europa, a doutora Maria Ivonete, a doutora Elaine. Agradeço a todos os colegas que estão aqui em Santa Catarina e no Brasil inteiro ouvindo a gente. E espero vocês até lá. Até a próxima um beijo a sexta-feira. toda, tudo de bom. Beijos. Obrigada a CASC, né, a nossa OAB, a essa comissão, todos os colegas que fazem parte da comissão, que contribuem, né, para que essa comissão seja bastante ativa e que também que a gente comparta o nosso conhecimento e torne enriquecedora essa participação na comissão. Muitíssimo Vamos obrigada. partilhar. Sim. Obrigada, doutora Elaine, pela entrevista, a doutora Sarita também, por estar à frente desse nosso projeto aí, da nossa comissão. Muitíssimo obrigada. Tudo de bom para nós todos. Bom trabalho e um bom final de semana, né, gente? Na Europa e É, aqui a gente um bom final de semana em Santa Catarina. é É isso. isso, até mais. Tchau, tchau.